Olá, eu sou a Ariane e esse é mais um vídeo para o canal Contabilizando o Conhecimento da INSICOM em parceria com a Medeiros e Paganini e Tasso e Scalzi. O assunto de hoje é contribuição sindical dos empregados. O artigo 579 da CLT prevê que contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão. De acordo com o artigo 580, a contribuição sindical será recolhida de uma só vez, anualmente, e consistirá na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, relativas ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical. Considera-se um dia de trabalho, para o efeito do desconto da contribuição sindical, o equivalente a uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por unidade de tempo, ou 1/30 da quantia recebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão. Sobre o valor a ser descontado na contribuição sindical, existem duas correntes de entendimento. Uma corrente, ela defende o desconto apenas sobre o salário base. Outra corrente, justificada pelo artigo 457 da CLT, defende o desconto sobre todas as parcelas que compõem a remuneração. O artigo 457 da CLT fala: integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. Então, a corrente mais comum é essa que defende o desconto sobre toda a remuneração do mês. Empregados admitidos no curso do ano. Os empregados admitidos nos meses de janeiro e fevereiro sofrerão o desconto da contribuição sindical somente no mês de março. Os empregados que forem admitidos no mês de março, cabe ao empregador, no momento da admissão, verificar se o trabalhador já sofreu o desconto da contribuição naquele ano. Se ele já tiver sido descontado, deve estar anotado na ficha, no livro e na carteira de trabalho do empregado. Caso não esteja anotado na carteira de trabalho, o empregador deve efetuar o desconto no salário de março do empregado e repassar ao sindicato. Na admissão do empregado após o mês de março, cabe ao empregador também verificar se o trabalhador já sofreu o desconto da contribuição sindical naquele ano. Em caso positivo, não há outro desconto, vai estar anotado na carteira de trabalho do funcionário. Agora, em caso negativo, cabe ao empregador efetuar o desconto no primeiro mês subsequente ao da admissão, recolhendo ao sindicato no mês seguinte ao do desconto, sem nenhum acréscimo legal. Então, por exemplo, o empregado que foi admitido no mês de maio, o mês subsequente à da admissão é o mês de junho. Então, esse empregado vai sofrer o desconto da contribuição sindical no mês de junho. Empregados afastados. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês de março vão sofrer o desconto da contribuição sindical no primeiro mês subsequente ao retorno do trabalho. Então, se ele retornou no mês de junho, no mês de julho, ele vai sofrer o desconto da contribuição sindical. Profissional liberal. O profissional liberal é a pessoa física que exerce com independência ou autonomia profissão ligada à aplicação de conhecimentos técnicos e científicos, cuja natureza intelectual é comprovada geralmente por meio de título de habilitação expedido em forma legal. Então, quem são os profissionais liberais? Como exemplo, a gente pode citar o contador, o administrador, o médico, o professor, o arquiteto, o advogado, são alguns exemplos de profissionais liberais. Quando o profissional liberal trabalha como empregado, existem duas situações em que a gente precisa analisar com relação ao desconto da contribuição sindical. Quando o profissional liberal ele é admitido como empregado no exercício da respectiva profissão,
ele pode optar por fazer a contribuição representativa à sua categoria. Então, por exemplo, um contabilista que trabalha como contador numa empresa, ele pode fazer o recolhimento direto ao sindicato dos contabilistas. Nesse caso, ele fica dispensado de sofrer o desconto da contribuição sindical de março. Agora, por exemplo, um contabilista que trabalha na empresa com a função de gerente e não com a função de contador, ele não exerce, né, a profissão diretamente a qual ele tem o registro. Então, nesse caso, ele vai sofrer o desconto da contribuição sindical destinada ao sindicato profissional daquela categoria preponderante na empresa. Tá? Então, eu preciso analisar sempre nesse caso. É administrador, mas não está exercendo a função de administrador, ele está como gerente, está como analista. Então, ele vai sofrer o desconto daquela categoria preponderante da empresa do sindicato. Agora, se ele está exercendo a função de contador, de administrador, ele pode optar por recolher diretamente para o sindicato representativo. Então, ele vai apresentar o pagamento para a empresa e não vai sofrer o desconto no mês de março. Existe aí uma exceção que é para os advogados. O Estatuto da OAB, ela determina que o pagamento anual à ordem isenta os inscritos do pagamento obrigatório da contribuição sindical. Então, no caso do advogado, ele exercendo ou não aí a função de advogado na empresa, ele apresentando aí o pagamento da OAB, ele está isento da contribuição sindical. O prazo para recolhimento. O recolhimento da contribuição sindical deve ser realizado no mês de abril. Ele é feito nas agências bancárias, né, através de uma guia específica que é a GRCSU, que é a Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana. Então, o desconto efetuado no mês de março, ele é recolhido no mês de abril. E os descontos efetuados no curso do ano, né, dos empregados que são admitidos após o mês de março, ou aqueles que retornaram de afastamento, eles sempre são, o vencimento é sempre o mês seguinte à realização do desconto. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostarem, deixa lá o seu like. E até a próxima. E se quiser falar com a gente, tá aí o nosso contato.